principalmente esperta. O mas ali, ele dá a ideia de soma, de acréscimo, de adição. E veja ainda que no lugar do mas, você pode colocar e. Camila era uma menina estudiosa e, além disso, era esperta. Então, para todos os efeitos, você observa que a segunda oração, ela entra numa ideia de adição de informações. O período quer dizer que era tanto estudiosa quanto esperta. As duas coisas. Então, eu somo, eu acrescento. Ok? Então, vamos ver aqui. Para o concurso público, quando falamos em oração coordenada, quais as duas primeiras observações? O i pode ter valor adversativo, não é isso? Não é isso, Pimpos? Como nós vimos aqui, ó. Quis dizer mais alguma coisa, mas não pôde. E a segunda observação, o mas. O mas, ele pode ter valor aditivo. Estas seriam, por enquanto, as duas observações sobre os conectivos coordenativos, o i e o mas. O i pode ser adversativo e o mas pode dar ideia de adição. Ok? Aí aquele aluno que rotula que o mas ele é o clássico, sempre da adversidade, se depara com a construção dessa no texto e acaba errando. Ok? Vamos ao cinema hoje. Quer você queira, quer não. Fato de ir, fato de querer. Quer. Ora, haja, seja, ou. Ideia de alternância. Oração coordenada sindética alternativa. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Fato de estar chovendo. Olha a locução, ó. Fato de estar chovendo, aquilo que eu disse. Nas locuções verbais, vocês vão encontrar sempre um verbo auxiliar e o verbo principal. O segundo é sempre principal. E o principal vai sempre aparecer no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Não vamos, fato de ir, ao parque. Separei aqui, ó. Está chovendo. Portanto, clássico da conclusão. Oração coordenada, sindética, conclusiva. Ok? A dica que eu dou, inclusive, para a redação, quando você vai iniciar a sua conclusão, é aconselhável que você inicie a conclusão com um conectivo que expressa essa ideia de fechamento. Logo, portanto, enfim, portanto, é o clássico, ok? Estou atrasado, na verdade, adormeci. E agora? Fato de estar, fato de adormecer. Primeira oração, estou atrasado. Segunda oração, na verdade, adormeci. Parou. A segunda em relação à primeira, ela dá uma ideia de adição? Estou atrasado e adormeci. Fica coerente? Você acrescentar uma adição aqui, estou atrasado e adormeci. Fica coerente você empregar aqui uma ideia de oposição, de adversidade? Estou atrasado, mas adormeci? Fica coerente você empregar aqui uma ideia de conclusão? Estou atrasado, portanto adormeci? Fica coerente você empregar aqui uma ideia de alternância? Estou atrasado ou adormeci? Vejam que só me resta uma relação aqui de explicação. Estou atrasado porque adormeci. Estou atrasado, pois adormeci. Vejam que a segunda oração, ela vem explicar, certo, o motivo de estar
atrasado. Ela explica o motivo de estar atrasado. Qual foi o motivo de estar atrasado? Ter adormecido. Então, a segunda oração, ela vem explicar, ampliar a ideia significativa presente no fato da primeira oração. O truque, a dica, o macete é você usar porque no lugar do porquê você usar pois. Ok? E vamos à terceira e última observação sobre a oração coordenada, sobre esses conectivos. Tivemos a observação do e, tivemos a observação do mas. Agora nós vamos encontrar a observação do pois. Cuidado com este conectivo, porque ora pode ser explicativo, ora pode ser conclusivo. O conectivo pois pode dar a ideia de explicação, assim como o conectivo pois pode dar a ideia de conclusão. Caê, quando ele vai explicar? Quando ele vai ter essa função de concluir. Explica antes do verbo. Oi? Não. Não. Explica antes do verbo. Viajou, né? Viajou. Sim. Sim. Pois conclusivo, depois do verbo. Então, o pois ele vai dar a ideia de explicação, né, de ampliar um fato presente na oração anterior, explicando, anteposto ao verbo. E dará essa ideia de conclusão, de fechamento de uma informação presente no seu texto, quando empregado posposto ao verbo. Veja que eu estou falando antes e depois, né? Aí vem aquele aluno, presta atenção. O relógio é de ouro, não enferruja, pois. Fato de ser, fato de enferrujar. Separando as duas orações aqui, o que nós vamos encontrar? Primeira oração, o relógio é de ouro. Segunda oração, não enferruja, pois. Veja que o conectivo, pois, está posposto, ou seja, depois do verbo da segunda oração. Então, ele aqui é explicativo ou conclusivo? Oi? Então, temos oração coordenada sindética conclusiva. Já nesta construção, conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Esse antes fica até redundante, né? Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera. Pronto, se foi fizera, tem que ser antes, não pode ser depois. Porque esse irá é pretérito mais que perfeito. Mas tudo bem. Conseguiu a aprovação, fato de conseguir. Conseguiu a aprovação, pois estudou, o fato de estudar, como nunca fizera antes, fato de fazer. Ok? Separando aqui, ó. Eu tenho 3 orações, eu vou separar aqui a segunda em relação à primeira. Conseguiu a aprovação, pois nunca estudou como, conforme nunca fizera antes. Esta segunda, em relação à primeira, traz um pois. O pois está antes ou depois do verbo? Antes. Ele é explicativo. Sempre vem aquele aluno que diz, ô Caê, não está depois de conseguiu? Caê está depois do conseguiu. Ó, aqui, ó. Veio primeiro conseguiu, ele está depois. Gente, quando falamos em antes ou depois é da segunda
oração, não é da primeira. Porque se a oração é coordenada, a primeira vai ser sempre o quê? Coordenada. A primeira vai ser sempre oca. Ó, todas estas orações aqui, a primeira, oca, 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 certo? Oca. Perguntas sobre a sintaxe do período, no caso, o período composto por coordenação, em que vamos encontrar as orações coordenadas, assindéticas ou sindéticas, que façam agora ou façam agora. Você que está em casa, surgindo alguma dúvida, pode mandar para o meu zap 988080412. Lembrando que as meninas mandem as dúvidas por e-mail. Quando eu puder, estarei a responder, ok? Os meninos eu responderei na hora. É escolha. Pronto, gente. A coordenação é mamão com açúcar e mel por cima. O babado começa a ficar forte aqui. Aqui na coordenação, o babado começa a ficar forte. Coordenação é mamão com açúcar e mel por cima. Basta decorar as conjunções. Decorou as conjunções coordenativas. Soube que pode ser oca. Que é oca? Pronto, soube que pode ser oca. Decorou as conjunções coordenativas. Sabe que existe oca. E estas três observações do e, do mais e do pois, pronto, você acerta qualquer questão sobre a coordenação. Agora, o babado aqui na subordinação, ele é forte. Vamos lá. Primeiro, ó, oração você já sabe por quê. Tem o verbo. Subordinada. Exatamente. Você também já sabe por que é subordinada. Porque ela tem dependência, ela apresenta dependência. Agora eu vou acrescentar um nome aqui. Oração subordinada substantiva. Vamos lá. Substantiva lembra o que, gente? Substantivo, pronto. Por que oração subordinada substantiva? Porque vai exercer a função sintática do substantivo. Exerce a função sintática do substantivo. Então, lá na morfologia, você vai observar que tudo é substantivo, né? Substantivo é a palavra que nomeia, que dá nome aos seres, às coisas em geral. Tudo é substantivo, assim como tudo é metáfora, ok? Então, é oração subordinada substantiva porque exerce a função sintática do substantivo. Parou. Cai, é interessante. Nós estudamos os termos. Vimos sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, enfim. Pronto, parou. Vai servir e muito agora. Por quê? Quando afirmamos que exerce a função sintática do substantivo, observamos que o substantivo pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser complemento, pode ser predicativo, enfim. Vejam uma outra característica. Vejam uma outra característica da oração subordinada substantiva. É introduzida. É penetrada. É iniciada por uma CI. O que eu vou entender por CI? Conjunção integrante. Quais são as duas conjunções integrantes que vamos encontrar? Que ou se. Que ou se. Outra observação.
toda oração subordinada substantiva dá margem, abre margem para uma pergunta. Isto. É fundamental que você chegue antes da reunião. Primeiro, deixa eu colocar um macete aqui, ó. São 6. 1, 2, 3, 4, 6. Eu não vou colocar na ordem, não, porque senão vai ficar muito fácil para vocês classificarem. Então, eu vou colocar aqui, ó, a positiva. Olha o macete, olha o macete. 2 pontos. Ou travessão. Dificilmente você vai encontrar com travessão. Predicativa. Olha o macete, ó. Verbo de ligação. Sujeito na OP. O que é OP? Então, ela será predicativa quando apresentar um verbo de ligação e sujeito na OP. Se você conseguir compreender este macete aqui, você classifica qualquer oração subordinada substantiva. Objetiva indireta. Olha o macete. Preposição. Preposição regida pelo verbo da OP. Preposição regida pelo verbo da OP. Ao separar as duas orações, você vai observar a presença de uma preposição. É só você olhar se a preposição foi regida pelo verbo da OP. Se foi regida pelo verbo da OP, objetiva indireta. Completiva. Completiva nominal. Preposição é o macete. Preposição. Só que agora a preposição vai ser regida pelo nome. Pelo nome. Um é pelo verbo, o outro é pelo nome da OP. Subjetiva. Subjetiva. Qual o macete? OP sem sujeito. Quando a OP não tem sujeito, quando a oração principal é sem sujeito, ela vai ser subjetiva. E objetiva direta. Faço a pergunta o que ou quem. Isso, não deve ter preposição, né? Depois do verbo da OP. Vou colocar aqui a observação, né? Que seria a sétima, que seria justamente a agente da passiva. Oração subordinada substantiva agente da passiva. Qual vai ser o macete? A voz passiva analítica. Pronto. Copia aqui este macete. Tenta compreender o macete. E apliquem aqui, ó. Apliquem aqui. Vamos lá. 2 minutinhos para que vocês apliquem este macete nestes períodos aqui. Nós vamos encontrar a oração principal é fundamental e vamos encontrar a segunda oração que você chegue antes à reunião. Nós vimos que a oração principal é fundamental, não apresenta sujeito. Não apresentando sujeito, ela obviamente vai pedir um sujeito.
E quem vai exercer a função sintática do sujeito na oração subordinada substantiva é justamente a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, entendam. É subjetiva porque vai exercer a função sintática do sujeito do verbo da oração principal. Cuidado! A banca pode chamar de sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? É um sujeito expresso representado por uma oração. Uma outra ideia que você pode observar é que, quando a oração subordinada substantiva é subjetiva, geralmente a oração principal será formada da seguinte forma: é necessário, é possível, é provável, convém. E uma outra característica para que a oração seja subordinada substantiva subjetiva é que o verbo da OP, ou seja, da oração principal, vai aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Vai aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Então vamos fechar aqui, ó. Por que subjetiva? Porque vai exercer a função sintática do sujeito do verbo da oração principal. Logo, a oração principal não vai ter sujeito. Não apresentando sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. E, geralmente, nós vamos encontrar as expressões é necessário, é provável, é possível, convém. Ok? Na segunda construção, nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Por onde vamos começar? Pelos fatos. Nosso desejo não é verbo não aqui, viu? Nosso desejo aqui é substantivo. Nosso desejo é fato de ser, não é isso? Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato, fato de vencer. O que eu faço agora? Separo as orações. Primeira oração, nosso desejo é. Segunda, que ela vencesse o campeonato. Temos aqui a primeira, temos aqui a segunda. Entre a segunda e a primeira, olha o quê? Aí eu vou. Nosso desejo é isto. Que ela vencesse o campeonato. Então eu já sei que é uma CI, é uma oração subordinada ao quê? Substantiva. Agora, substantiva de que tipo? De que classificação? Vamos lá. Tem os dois pontos? Verbo de ligação tem? Tem. Fato de ser rotulado como verbo de ligação. Opa, mas além de ter o verbo de ligação, ela tem que ter o quê? Sujeito na OP. Para ser predicativa, deve ter o verbo de ligação e o sujeito na OP. A OP tem sujeito? Primeiro vamos lá. Nosso desejo é a primeira oração, que é a OP, né? Quem é o sujeito? Nosso desejo. Tem sujeito na OP? Tem. Quem é o sujeito? Nosso desejo. Então, quando a OP apresenta sujeito e verbo de ligação, a substantiva vai ser o quê? Predicativa. Por que predicativa? Porque vai exercer a função sintática do predicativo do sujeito. Lembrem-se de que, quando eu afirmo que o verbo é de ligação, ele liga. Liga o quê? Um predicativo ao sujeito. Por isso que ele recebe esse nome, verbo de ligação. Ele vem ligar um predicativo ao sujeito. Temos fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Por onde eu começo? Pelos fatos. Fato de ter e fato de destruir. O que eu faço agora? Separo as orações. Primeira oração, temos fé. Segunda, de que a humanidade para de destruir o planeta. Aparece aqui a palavrinha que, não é isso, gente? Opa,
Temos fé nisto. Temos fé disto. Que a humanidade pare de destruir o planeta. Oração subordinada substantiva. Se esta segunda é uma oração subordinada, a primeira só pode ser o quê? Oração principal. Muito bem. Parou, você já acertou a questão. Por quê? Porque entre a segunda e a primeira, olha o que aparece. Olha o que aparece. A PrEP. A PrEP. Seja íntimo. PrEP, gata. Certo? Seja bem íntimo. Aparece o que ali? A PrEP. A PrEP. A preposição. Quais dos macetes aqui falam em preposição? Objetiva indireta e completiva nominal. Qual vai ser a diferença? Objetiva indireta, preposição regida pelo verbo. Completiva nominal, preposição regida pelo? Esta preposição aqui é regida por fé ou por ter? E agora? Temos o quê? Quem tem fé em. Então, a preposição é regida pelo verbo ter ou pelo nome fé? Pelo nome fé, ok? Por que cair pelo nome fé? Quem tem fé em alguma coisa, em alguém. Temos fé de quê? Fé de quê? De que a humanidade para de destruir o planeta. Caê, não teria como esse de ser regido pelo verbo ter, não? Quem tem algo. Tem alguma coisa. Agora, quem tem fé em algo. Ou fé de algo. Ok? Então, vamos ficar aqui como completiva nominal. Há esperanças de que comemoremos nesta semana. Fato de existir. Ok. Há esperanças de que comemoremos nesta semana. Fato de comemorar. Certo? O que eu faço agora? Primeira oração. Segunda. Vejam o que é língua portuguesa, gente. O aluno que rotula. Eu já comentei sobre o verbo haver com vocês em aulas anteriores. O que foi que eu disse? Encontrando o verbo haver na prova, grifa e observa se ele está no sentido de existir. Ele está no sentido de existir aqui? Sim ou não? Sim. Então, o que acontece? Quando o verbo haver é empregado no sentido de existir, é impessoal. É oração sem sujeito. Aí o aluno iria pensar, já que a oração é sem sujeito, ela é subjetiva. Parou. De que comemoremos nesta data? Existe esperança. Há esperança. Ok? Porque a preposição é regida, atenção. A preposição é regida não pelo verbo haver, mas sim pelo nome esperança. Por quê? A esperança de quê? Esperança de quê? Temos fé de quê? E outra coisa, nós vimos que o complemento nominal, última aula, ele para existir vai depender de um substantivo abstrato, muito bem, de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. No caso, para a classificação da oração como oração subordinada completiva nominal, nós vamos depender de um substantivo abstrato ou de um adjetivo. Desenha aí a fé. Abstrato. Desenha aí a esperança. Abstrato.
Então, preposição regida por um substantivo abstrato, nós vamos ter o quê? Um complemento nominal. Eu só não chamo isso tudo aqui de complemento nominal, por quê? Porque tem verbo. Porque tem verbo. Aí o verbo forma oração. Aí eu encontro oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal também. Aqui em Há Esperanças de Comemoração nesta semana, é a mesma coisa. Só não é verbo. Aqui é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E aqui é o quê? Complemento nominal. A diferença do complemento nominal para a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal é a presença ou não do verbo. Se tem verbo é oração, se não tem verbo aqui vai ser complemento. O que eu quero que vocês entendam aqui no macete é a presença da preposição. Quando há preposição, ela pode ser o quê? Objetiva indireta ou completiva nominal. Se a preposição for regida pelo verbo, objetiva indireta. Se a preposição for regida pelo nome, completiva nominal. Necessitamos de que façam silêncio. Por onde eu começo? Fatos. Fato de necessitar, fato de fazer. Faço o que agora? Primeira oração. Segunda, de que façam silêncio. Primeira, segunda. Entre a segunda e a primeira aparece o quê? Opa! Necessitamos disto. Tudo aqui até aí? Oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva pode ser a positiva, a predicativa, a objetiva direta, objetiva indireta, a completiva nominal, a positiva ou ainda a gente da passiva. Ao separarmos as orações, observamos que existe ou que encontramos quem na intimidade? Na intimidade? A prep. Ao aparecer ou ao encontrarmos prep, só pode ser o quê? Objetiva indireta ou completiva? Olha a pergunta. Se a preposição for regida pelo nome, ela será o quê? Completiva nominal. Se a preposição for regida pelo verbo, ela será o quê? Objetiva indireta. Quem necessita, necessita? Necessitamos é nome ou verbo? Nome ou verbo? Então temos o que na íntegra? Vamos lá. Oração substantiva objetiva indireta. Pior quando for oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida, de gerúndio, né? Desejo que vocês sejam felizes. Desejo que vocês sejam aprovados. Por onde eu começo? Fato de desejar. Fato de ser. Quantos fatos? Orações. O que eu faço agora? Separo as orações. Primeira oração, desejo. Segunda, que vocês sejam felizes. Está aqui a primeira, está aqui a segunda. Entre a segunda e a primeira, olha o quê? Tem preposição? Tem prep aqui, gente? Eu já elimino o quê? Já elimino objetiva indireta, já elimino completiva nominal. Tem 2 pontos? Já elimino o quê? Já elimino o quê? Desejo é verbo de ligação? Já elimino o quê? Desejo, quem deseja? Quem deseja? Tem sujeito? Quem sujeito? Quem é o sujeito? Já elimina o quê? Subjetiva. Restou o quê? Restou objetiva direta. Vamos ver. Faço a pergunta o que ou quem depois do verbo da OP. Olha aqui o verbo da OP. Pessoal, eu desejo. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Fato de precisar. Fato de
Está. Quantos fatos? Orações. Quantos fatos? Orações. Primeira oração. Segunda, de que esteja tudo em ordem. Está aqui a primeira, está aqui a segunda. Olha o que o gerente precisa disto. Oração subordinada substantiva. Opa, quem eu encontro na intimidade? Quando eu encontro PrEP, pode ser objetiva indireta ou completiva. PrEP regida pelo nome, completiva nominal. PrEP regida pelo verbo, objetiva indireta. Quem precisa, precisa? Quem precisa, precisa de. PrEP regida por nome ou por verbo? Então, esta oração aqui vai ser o que? Na íntegra. Tá feio. Cadê o sincronismo? No 3, 3. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Não. Esta é a mais difícil, por favor. Sem comentários. Gente, o que é isto aqui? O que é isto aqui? O que é isto aqui? Então ela vai ser o que? Na íntegra. Oração subordinada, substantiva, positiva. 2 pontos. A positiva. O quadro foi comprado por quem o fez. Agora parou, prestar atenção. Já vamos... Isso, gato, ok. Mas já vamos aqui, certo, tirar o rótulo. As orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas condições integrantes que ou se. Podemos ainda encontrar alguns pronomes exercendo a função de conectivo na oração subordinada substantiva. A exemplo disso, o quem. Ok? O quem. Mas vamos lá. Foi comprado. Foi apreciada. Verbo auxiliar com principal no particípio. Verbo auxiliar com principal no particípio. Mais uma vez. Isto aqui é uma locução verbal. Ó, ser comprada. Ser apreciada. Verbo auxiliar com verbo principal no particípio. Verbo auxiliar com o verbo principal no particípio. Essa é a estrutura, essa é a formação da voz passiva analítica, ou seja, da VPA. O que é VPA, turma? Voz passiva analítica. Como é formada a voz passiva analítica? Verbo auxiliar mais principal no particípio. E o verbo auxiliar vai ser sempre o verbo ser ou estar. Se eu tenho voz passiva analítica, a oração vai ser o que? Na íntegra. Na íntegra. Separando as orações. Primeira oração, o quadro foi comprado. Segunda oração, por quem o fez. Separando, primeira oração, a obra foi apreciada. Segunda oração, por quantos a viram. Então, cuidado com quem, cuidado com quantos, que podem sim exercer essa função de conectivos para a oração subordinada substantiva. Ok? Como hoje é sexta-feira, não mais a todos boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente.